Já isso, eu ia botar para gravar, Pedro colocou. Então, a gente quer agradecer aí mais uma vez, né, a parceria com Furnas, que, como Cláudia falou, já é uma parceria antiga, inclusive na questão da impressão dos ECAs, na divulgação do ECA. A nossa missão, que é promover a prevalência e o respeito da dignidade humana por meio da defesa jurídico-social dos direitos humanos de crianças e adolescentes, da mobilização social e da educação popular, inclui como uma das principais atividades, né, a divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a divulgação dos direitos dessa população. Então, desde já, a gente agradece mais uma vez esse momento, essa parceria. Queria falar, deixa eu, vou projetar aqui, ó, a nossa apresentação. Na sequência, Vera e Pedro vão falar. Vocês conseguem ver? Sim. Então, eu vou fazer uma breve contextualização, né? Dizer que esse momento aqui, né, de atualização das alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente, momento importante, como a Cláudia falou, a gente já fez isso num outro momento, em 2019, de forma presencial. E a gente destaca que essas alterações elas vêm sendo realizadas desde 1990, na aprovação do Estatuto, né? Basicamente, elas eram, né, atualizações, muitas em função da alteração das políticas e dos serviços. Mais recentemente, a partir de 2019, 2017, na verdade, algumas alterações foram sendo mais estruturantes e vem falando mais sobre as formas de fazer e os conceitos, né? E tem uma preocupação muito grande do Estatuto em si, né, daqueles que pensam o Estatuto e implementam o Estatuto, que é sobre a prevenção. Então, muitas dessas alterações elas têm a ver com a prevenção. E aí a gente chama atenção que a maioria dos casos de violência contra a criança, desde 1996, elas focam nessa primeira faixa etária, na primeira infância, que é de 0 a 6 anos, se estendendo aí um pouco até os 9, 10 anos das crianças, né? Então, a gente já tinha estatísticas da ABRAP de 1996 com esse foco, né, com essa prevalência da violência, e em 2021 teve uma pesquisa da FIA, que também reforçou, né, essa faixa etária das violências. Então, existe essa preocupação, tanto na identificação precoce de doenças e riscos para o desenvolvimento físico e psíquico das crianças e adolescentes, também em relação à violência contra crianças e adolescentes. E vocês vão ver na apresentação de Vera e Pedro, né, sobre isso, eles vão estar apresentando para vocês. E alguns casos vocês devem ter visto na mídia, né? Caso do Henri Borel, menino Bernardo, são casos que acabaram gerando alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente. E na pandemia, a gente viu como era importante terem ações relacionadas a essa faixa etária da primeira infância e, digamos assim, da segunda infância, né? Principalmente porque a escola era o local que a gente acabava conseguindo visualizar essas situações de violência. E, infelizmente, com a pandemia, com o isolamento social, né, as aulas foram suspensas e essas crianças ficaram ainda mais expostas. Isso se deve também muito ainda à relação hierárquica que a gente ainda mantém, uma ideia de que criança ainda é propriedade do adulto, que não é, nunca foi, mas a gente antigamente havia essa ideia, e o Estatuto vem para desconstruir isso, né? E a criança nessa faixa etária, ela tem menos possibilidade, né, de ser protegida, os adultos ainda não acreditam na fala da criança, o próprio desenvolvimento impede, né, uma maior condição para se defender e, às vezes, mesmo de pedir ajuda. Embora casos como o do menino Bernardo e do Henri Borel, em que eles falaram, né, eles deram sinais de que estavam acontecendo as violências, mas os adultos em volta não foram capazes de acreditar ou de identificar isso de uma forma mais precoce e evitar o que aconteceu.
Então, a gente ressalta aqui a importância da escuta e da crença no que crianças dizem, principalmente crianças pequenas, né? Do trabalho em rede, da conexão dos serviços públicos e entre os serviços públicos e a população. E nesse lugar estão aí, né, as iniciativas privadas de responsabilidade social, como Furnas, e da sociedade civil, como o SEDECA, Centro de Defesa, como o SEDECA Rio de Janeiro. Então, eu vou passar aqui a palavra para Pedro, que pode complementar a minha fala, que eu tiver esquecido, e já dar início às apresentações. Obrigado. Bom dia a todos, todos. Eu sou Pedro Pereira, eu faço parte da equipe do SEDECA Rio de Janeiro, da coordenação colegiada, e sou advogado de formação. Essa primeira apresentação, essa primeira abordagem que eu vou fazer é um pouco falando principalmente da fonte de pesquisa em relação à legislação atualizada. Como vocês sabem, a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral traz os direitos fundamentais. Engraçado que não tem áudio. Está me ouvindo? Sim, Pedro. Tá bom. Aqui, vou olhar aqui a colega. A parte geral e a parte especial. Então, a parte geral traz todos os direitos fundamentais, né? Inspirados na Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, incorporados na Constituição Federal, e a parte especial traz as instituições, a política de atendimento e os mecanismos que podem ser utilizados para garantir os direitos previstos na parte geral. Normalmente, as leis se dividem dessa maneira, uma parte geral e uma parte especial. Então, o Estatuto ele é dividido em duas partes. Pode passar, Cleise. Pode passar. É normal ter esse delay. Às vezes, a gente, quando bota no modo apresentação, ele demora um pouco a passar. A Cleise deve estar apertando lá e ele não deve estar indo, pelo jeito. Você está sem som, Cleise, o teu som está fechado. Eu já apertei 2 vezes. Quando for capaz de pular, já tentei diminuir aqui também para poder botar de outra forma para ir melhor. Isso que eu ia falar, para você voltar para a forma anterior. Não está indo, não. Eu posso compartilhar, pode ser? É melhor. Eu vou parar. Senão vou ter que tentar de novo. Foi? Foi, mas eu tenho que passar mais 2. Isso. Aí, ó. Isso aí. Pronto. Melhor então, deixar assim. Eu vou deixar assim. Esse site é o que normalmente nós utilizamos para consulta atualizada da legislação, das normativas de uma maneira geral, todas as normativas. Então, essa é uma fonte confiável, é uma fonte que nós utilizamos para desenvolver nossos trabalhos, estudos. Então, é o que nós sugerimos para vocês, para que utilizem essa fonte como consulta. Quando você acessa o site planalto.gov/legislação, se tiver dúvidas, colocar nos mecanismos de busca, Estatuto da Criança e Adolescente, se aparece esse site, você pode acessar, que é um site confiável. Então, ele tem toda a lei, ele traz a lei não compilada e compilada. A não compilada, ela vai aparecer os tracinhos de onde foram feitas as alterações. Então, talvez, numa situação em que vocês queiram fazer a comparação do que foi alterado e o texto anterior,
vocês podem colocar não compilado. E se clicar naquela texto compilado à esquerda, ele vai, então, incorporar todas as alterações que foram feitas, né? Vai, principalmente se alguém quiser imprimir o texto ou fazer um estudo já com o texto já alterado. Uma outra dica importante que eu gostaria de colocar é se você clica naquela seta ali, nós colocamos uma seta apontando para a Lei 8.069. Então, se você clica no texto ali da Lei 8.069, ele vai abrir uma outra janela. Pode passar, Vera, só para mostrar a janela posterior. Então, quando você clica naquela Lei 8.069, ele vai abrir uma nova janela e nessa janela tem todas as alterações feitas no Estatuto. Vocês podem ver que a primeira alteração feita no Estatuto foi lá uma retificação no texto do Estatuto no próprio ano, em 1990. E em 1991, a primeira alteração no Estatuto, né, 8242. Então, o Estatuto é uma lei ordinária. Dentro da ordem da hierarquia das normas jurídicas, você tem a Constituição Federal, as leis complementares, as leis ordinárias e decretos, resoluções, etc. Então, o Estatuto da Criança é uma lei ordinária. Então, para ele ser alterado, ele precisa ser alterado por uma outra lei ordinária. Então, às vezes, essa lei ordinária altera um artigo, como pode também alterar um conjunto de artigos, incluir novos artigos. Então, nessa parte do site do Planalto, vocês têm todas as alterações feitas até hoje no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar. Então, a gente vai falar um pouco sobre as principais alterações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode passar, Vera. Agora é comigo. É com Obrigada, você? Pedro. Tá bom. Sim, obrigada, Pedro. Bom dia para todos, todas e todes. Eu sou Vera Cristina de Souza, tenho formação em Direito, sou advogada, atualmente eu coordeno o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte aqui no estado do Rio de Janeiro, o PBCAM, e eu quero agradecer essa possibilidade, agradecer a Furnas e agradecer a todos os presentes, somos quase 50 pessoas aqui hoje, e é sempre um momento muito importante esse da gente ter acesso a quem trabalha na área da infância, principalmente nessa possibilidade de falar para os 4 cantos do país. Então, deixar o meu abraço aqui para todos que fazem um trabalho tão bonito em relação à promoção, defesa, controle, em relação à criança ou adolescente. A minha parte é falar um pouco das alterações que já aconteceram, as alterações mais passadas, e, para isso, a gente tem aqui alguns slides. Eu pedi até a Cláudia, antes de começar, para colocar o link do Estatuto do SEDECA, para que vocês possam baixar, porque é super interessante, eu acho importante a gente conhecer um pouco da lei, né? A gente não precisa saber todos os artigos, a gente não precisa, principalmente, decorar, mas a gente precisa entender e conhecer as normativas relacionadas à infância, para que o nosso trabalho possa fluir e alcançar o objetivo principal, que é garantir direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, dentro da vasta legislação que a gente tem, passando aí, como o Pedro já disse, né, pela Convenção sobre os Direitos da Criança, pela nossa Constituição, e principalmente pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe, né, conhecer aquilo que cada vez mais o legislador atualiza para a gente. A gente tem como regra geral o artigo 227 da Constituição, e o Estatuto ele veio especificar os direitos fundamentais e fazer com que as instituições conheçam
o seu papel, a sua atribuição dentro desse sistema que a gente chama hoje de sistema de garantia de direitos. Então, a gente já teve várias alterações, foram mais de 40 alterações ao Estatuto. Isso é importante também, porque às vezes a gente ouve, né? O Estatuto está desatualizado, o Estatuto não serve para a gente, né? O Estatuto a gente não consegue efetivar o Estatuto, mas é uma lei muito rica, é uma lei que consegue congregar várias ações, áreas, enfim, importantes e necessárias para uma vida plena com dignidade para todas as crianças e adolescentes, e cabe a nós, os profissionais, todos os profissionais, e principalmente a questão das políticas públicas, fazer com que isso aconteça na prática, né? Efetivar, garantir. São 32 anos que, se a gente fosse hoje pensar, se realmente a gente conseguisse, né, efetivar tudo aquilo que o Estatuto traz, a gente não teria tantas violações acontecendo com pessoas com menos de 30 anos, e principalmente com nossas crianças e adolescentes. Bom, então é super importante a gente saber, ter o texto da lei. Eu tenho até alguns exemplares aqui, que Furnas ajudou a gente a produzir. Esse aqui é bem antigo, mas eu gosto muito, porque está todo escrito, né? E o atual é esse daqui, que está disponível para baixar. Vocês podem baixar lá no nosso site. E aí, tem algumas leis que elas mudam poucos artigos. Às vezes, uma lei ela é criada para mudar um artigo específico, mas outras não. Então, por exemplo, a lei... Aqui a gente traz alguns exemplos de leis que alteraram o Estatuto da Criança e Adolescente e outras leis também. A Lei 2010, que é conhecida como a Lei da Adoção, na verdade é a Lei da Convivência Familiar e Comunitária, porque ela trata do direito fundamental à convivência familiar e comunitária. Ela é de 2009, ela alterou tanto o Estatuto da Criança e Adolescente quanto o Código Civil, por exemplo, né? A gente tem um Código Civil de 1916, que ele trazia um conceito de pátrio poder, né? E hoje esse conceito de pátrio poder foi substituído pelo poder familiar. Então, foi uma alteração que aconteceu tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Criança e Adolescente, para trazer o poder familiar, incorporando aí não só o homem, mas a mulher e todas as pessoas que cuidam de crianças e adolescentes. E aí a gente tem também, para a lei da 12.010 a 13.010, que é a lei conhecida como Lei Menino Bernardo, a 13.257, que fala da primeira infância, a 13.431, que criou o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente Vítima e Testemunha de Violência. Enfim, várias outras leis que a gente vai discorrer um pouco mais de tempo a partir de agora. Aqui, para a gente marcar, essas foram as últimas alterações. Então, se a gente for lá no site que o Pedro falou, no Planalto, e clicar em cima da linha que fala Lei 8.069, de 1990, essas serão as últimas alterações que aparecerão na tela de vocês. Então, essa última aqui, em destaque, é agora de maio de 2022, que é conhecida como a Lei Riborel, que daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre ela. Eu não sei se a gente falou, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma pergunta lá no chat, tá? A gente vai monitorar lá para poder fazer essa troca com vocês, já que somos muitos aqui, né? E aí não dá tempo de todo mundo se apresentar, falar. Então, a gente começa pela Lei 12.010. A Lei 12.010, ela mudou prazos, ela trata de convivência familiar, de acolhimento institucional, de acolhimento familiar, ela trata da entrega do filho para adoção, ela traz várias informações importantíssimas. É uma lei que vale a pena uma leitura, não só daquilo que foi alterado no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas no texto integral da lei, porque ela mudou outras leis, como, por exemplo, o Código Civil. Então, é uma lei importante. Desde 2009, ela vem sendo observada e ela trouxe
impactos, e principalmente em relação à convivência familiar e comunitária. Essa lei, a Lei 2015 de 2009, ela só alterou um artigo do Estatuto da Criança e Adolescente, que é o 244. Ela acrescentou o 244B, que fala de exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas a gente fez questão de trazer ela aqui porque é uma atualização importante para quem trabalha com criança e adolescente. Porque na mudança do Código Penal, essa lei mudou vários artigos do Código Penal, principalmente o título e o capítulo que tratava sobre os costumes, e hoje trata da liberdade e da dignidade sexual da pessoa. Ela incorporou ao Código Penal o artigo 217, que trata de estupro de vulnerável. Então, hoje a gente tem uma lei, um artigo na lei que impede que qualquer pessoa tenha relações sexuais ou de cunho sexual com pessoa menor de 14 anos. Isso é considerado estupro de vulnerável. Então, é importante a gente destacar, porque faz parte também a violência sexual, uma violência muito presente na nossa atuação. Então, é importante a gente destacar que existe, sim, um marco etário em relação à vida sexual de crianças e adolescentes. Passando, a Lei 12.415 de 2011, ela trata do afastamento, ela trata especificamente do artigo 130, é um artigo importante, que é um artigo que diz que maus tratos e violência sexual, o agressor ele deve ser retirado da residência, da casa. E aí, a inclusão desse parágrafo único nesse artigo 130 foi importante para determinar alimentos para essa criança e esse adolescente por parte desse agressor, desse suposto agressor. É um artigo que não é muito usado, geralmente a gente que trabalha na área, a gente percebe que o afastamento do lar recai muito mais na criança e no adolescente do que no abusador, no agressor, nesse suposto agressor, e o objetivo dessa inclusão desse parágrafo é justamente fortalecer essa ideia de que a criança não deve ser afastada da sua casa numa suspeita de violência, mas sim aquela pessoa adulta, maior de idade, que é o suposto autor desse fato. Então, é importante também, ela só tem a inclusão desse artigo, é uma lei que já está incorporada no próprio Estatuto, então não precisa de uma leitura mais aprofundada. A Lei 12.696, de 2012, ela trata do processo de escolha unificado dos conselhos tutelares de todo o Brasil, e aí ela determinou prazos, ela trouxe as garantias constitucionais para os conselheiros tutelares, é uma lei muito importante, é uma lei que deu maior visibilidade à instituição conselho tutelar, dessa forma unificada desse processo de escolha. Então, é uma lei também que a gente deve conhecer, mas é uma lei também pequena, que todas as suas alterações estão já no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 13.010 de 2014, a Lei Menino Bernardo, ela especifica tipos de violência que já conhecemos, mas ela conceitua no texto da lei. Então, se a gente pegar o Estatuto hoje, for no artigo 18A, 18B, a gente vai ver que ela traz conceito de violência física, violência psicológica, o que é tratamento cruel e degradante, abuso sexual, e traz também as pessoas responsáveis pelo cuidado e por uma educação sem violência para crianças e adolescentes. Essa lei é uma lei importante, é um marco na nossa legislação brasileira, porque vários outros países já tinham na sua legislação a não possibilidade de agir com violência para educar crianças e adolescentes. Então, essa lei é um marco na nossa legislação e, principalmente, ela traz uma prevenção, ela trabalha muito na prevenção, no artigo 70,
e ela traz para a gente possibilidades de reflexão para uma mudança de cultura que nós temos, que é tratar criança e adolescente com violência, né? A gente tem uma cultura histórica de educar, de dar limites com violência. Então, essa lei ela vem trazendo isso. Eu trouxe aqui para vocês 2 materiais da rede Não Bata Eduque, Educação Positiva, e um guia também falando sobre a lei. Esses materiais estão disponíveis para baixar no site da rede, Não Bata Eduque. Então, tá aí uma dica para vocês também conhecerem um pouquinho mais da Lei 13.010. A Lei 13.010, ela também trouxe, acrescentou no rol das atribuições do Conselho Tutelar essa possibilidade de aplicação de medida protetiva e medidas também para os pais irresponsáveis, para que a educação seja uma educação positiva e que não seja uma educação com violência para crianças e adolescentes. A Lei 13.046, de 2014, é uma lei super importante, porque, na linha do óbvio, né, a gente precisa ter uma lei para dizer que os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, os profissionais que trabalham com serviços e organizações, os profissionais que trabalham com políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes precisam ser capacitados. Então, parece que é chover no molhado, mas a gente teve uma lei dizendo que é importante capacitar crianças e adolescentes. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Conversar sobre a lei, se atualizar sobre a lei, se atualizar sobre as políticas existentes para crianças e adolescentes que precisam, tanto na sua promoção quanto na sua defesa, acessar a essas políticas. Então, essa lei ela trata especificamente disso, dizendo que os profissionais precisam ser capacitados, que eles precisam reconhecer o que é uma violência contra crianças e adolescentes e que precisa reportar esse tipo de violência quando ele tomar conhecimento. A Lei 13.106, desculpe, de 2015, é uma lei também bem importante, uma lei pequena, só que tem 2 artigos. Um artigo que torna crime fornecer, vender bebidas alcoólicas e produtos que causem dependência para criança e adolescente. Mas Vera, isso já não era antes? Era, mas não era crime, era contravenção. Então, ela fez um recrudescimento penal, que a gente chama que é tornar mais grave, né, o fato, e aí ela tornando crime, por exemplo, a pena passa para reclusão, detenção, por exemplo, né, passa de multa para detenção. Então, tem algumas considerações importantes. Para além de tornar crime, né, o fornecimento, é super importante isso, viu, gente? Não é só quem vende, não, é quem fornece, quem dá, enfim, de qualquer forma, permite o acesso de crianças e adolescentes a bebidas alcoólicas e produtos que causam dependência. Para além disso, ela tem um outro artigo, são 2 artigos nessa lei, e o outro artigo eu até anotei aqui, é a interdição de estabelecimento. Então, se tem reincidência, o estabelecimento ele pode ser interditado. E como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso quando a gente atende uma criança ou adolescente, quando a gente sabe que na nossa cidade tem um estabelecimento que não observa o que a lei diz, e aí cabe denúncia, cabe uma investigação para realmente a gente fazer com que a lei se cumpra, né? Então, o foco da lei, lógico que é a prevenção e a saúde de crianças e adolescentes, mas é a pessoa que fornece. Isso é super importante a gente deixar claro. Só complementando aqui, Vera, um comentário rápido. Tem municípios e estados, inclusive, que criam novas leis obrigando os estabelecimentos a colocarem um aviso em lugar bem visível que dá proibição da lei federal em relação à venda de bebidas alcoólicas. Então, os municípios e os estados também podem colaborar para a divulgação dessa lei federal. Obrigada, Pedro. Eu tô correndo, gente, porque a gente treinou e a gente viu que a gente só podia falar 2 minutos em cada slide. Então, eu estou
tentando aqui manter o meu tempo, por isso que eu estou dando uma corridinha, né? Espero estar passando de forma correta. A Lei 13.257 é a lei que trata da política da primeira infância. Então, hoje, a gente tem uma lei que estabelece a primeira infância, ela é para pessoas, né, crianças com até 6 anos de idade, essa é a faixa etária da primeira infância. É uma lei grande, é uma lei que vocês precisam imprimir e ler, porque ela não só alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela criou toda uma política voltada para a primeira infância, e aí é um cuidado importantíssimo que o legislador e todas as políticas públicas devem ter para esse segmento de idade de nossas crianças. Ela alterou vários artigos do Estatuto, mas ela também criou uma política própria em relação a isso. Então, ela trata do acolhimento, ela trata da saúde, ela trata da educação, ela trata da assistência, ela trata de destinação de recursos. É uma lei muito completa que cabe só uma aula para a gente poder falar sobre a lei da primeira infância. Acredito que vocês já devam conhecer, que é uma lei de 2016. Em vários estados existem grupos de trabalho em relação à implementação da lei da primeira infância. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, acredito que nos outros estados também tenham. Se não tiver, sugiro que façam isso, porque tanto em cada estado quanto no município é importante, porque é uma lei que ela é transinterdisciplinar e de áreas, intersetorial, e aí ela precisa, sim, de um grupo para que se trabalhe a efetivação da lei. A próxima lei é a 13.431, também é uma lei grande, é uma lei que cabe uma leitura do texto integral dela. Ela criou o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, por isso que o destaque da palavra aí é violência. A vigência dela, né, ela entrou em vigência em 2018, então hoje todos os municípios, todos os estados, todos os municípios precisam ter um fluxo em relação ao atendimento da criança vítima e testemunha de violência. Se não tem, precisa ter isso. Ela traz também a conceituação mais específica ainda do que é violência, dos tipos de violência. Ela trata, por exemplo, de violência patrimonial, violência institucional, que a gente não tinha ainda isso conceituado em outro lugar na lei. Ela apresenta duas formas de escuta da criança e do adolescente, que é a escuta especializada e o depoimento especial. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nesses termos. E é muito importante que a gente saiba o que é uma escuta especializada, porque faz parte, ela é para a rede de proteção, para quem atende crianças e adolescentes. Já o depoimento especial é uma escuta diferenciada na presença de autoridades. Então, é uma lei que cabe também um aprofundamento. Os artigos já estão alterados no corpo do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, como eu disse, e vou repetir, ela é muito mais específica. E, então, a sugestão é para que vocês possam também fazer uma leitura mais aprofundada da Lei 13.431, que cria o Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente. E, por último, esse é o meu último slide, eu trago aqui a Lei 13.509 de 2017, que trata também de convivência familiar e comunitária, acolhimento institucional e acolhimento familiar. Ela mudou os prazos da Lei 12.010 de 2009, por isso que eu botei aqui o quadradinho menor. Antes, a reavaliação era feita de 6 em 6 meses, hoje
crianças institucionalizadas ou em acolhimento familiar, o prazo é de 3 meses a reavaliação. E o prazo também de institucionalização ou permanência, né, na família, no acolhimento familiar, passou para 18 meses. Então, essa lei é uma lei que trata também da convivência familiar e comunitária. O grande objetivo dessa lei é reduzir a permanência da criança fora da família. Então, ela trata dessa questão da convivência familiar, garantindo à criança o retorno à sua família, se possível, e se não for possível, a colocação em família substituta, nas formas que a lei prevê. Então, é um cuidado que o legislador teve para que a gente diminua os números que hoje a gente tem, números altos de acolhimento institucional, principalmente. A gente ainda precisa trabalhar muito com acolhimento familiar e diminuir os nossos números de acolhimento institucional. Então, eu fico por aqui e passo agora a palavra para o Pedro e vou continuar passando aqui, se ele quiser, os slides. Quero sim, Obrigada. Obrigado. Queria só reforçar para o grupo a importância de preencher a lista de presença que tá no chat. Também, enquanto a Vera ia fazendo a exposição, fui colocando algumas informações complementares lá, sobre o plano da primeira infância aqui do Rio de Janeiro, um site que tem de uma articulação nacional pela primeira infância, o decreto que regulamenta a lei do sistema de garantias de direitos de crianças vítimas de violência e testemunhas. Cláudia, você pode enviar de novo a lista de presença? Posso sim, Pedro, estou colocando aqui no chat. Tá bom. A Cláudia também vai compartilhar daqui a pouco os slides. Esses slides que nós estamos utilizando também serão compartilhados, tá bom? Então, vamos lá. Existem leis também que, às vezes, altera só um artigo no Estatuto. É o caso aqui da Lei 13.798, a lei que institui a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Essa semana ocorre a cada primeira semana de fevereiro de cada ano. Então, ela acrescentou o artigo 8A no Estatuto. E esse artigo tem o objetivo principalmente de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, é uma campanha de sensibilização para toda a população, mas especialmente em relação ao público que é o público de adolescentes, meninos e meninas, né? Pode passar, Vera. Lei 13.818, ela é uma lei que também vale a pena ler, porque ela alterou só o artigo 83 do Estatuto, mas é uma lei que trata da política de busca de pessoas desaparecidas. E essa lei também cria o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Uma informação complementar é que o Conselho Nacional do Ministério Público ele criou um sistema chamado Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos. E os ministérios públicos de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles já têm há algum tempo um programa chamado Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. É importante, depois, que vocês possam dar uma olhada nessa lei, porque, inclusive, o próprio Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele assinou no mês de maio desse ano, um acordo de cooperação do Conselho Nacional do Ministério Público com o Ministério de Direitos Humanos e de Segurança Pública para ampliar a utilização desse sistema de localização criado pelo Ministério Público. Então, é uma política muito importante, a gente sabe das dificuldades que se tem em relação às crianças
desaparecidas, né? Desde 2005, em 2005, a Lei 11.259, ela alterou o artigo 208 do Estatuto, do parágrafo 2º do 208. Porque existia no senso comum, a criança desaparecia, ia na delegacia, e chegava na delegacia, a pessoa dizia para ela, não, a senhora tem que esperar 24 horas, 48 horas. Então, essa lei lá atrás, em 2005, ela obrigou ao início da investigação imediata. Você vai fazer a ocorrência policial, comunicar, em alguns lugares, em alguns estados, tem delegacias especializadas de busca de paradeiro de pessoas desaparecidas. Então, por esse parágrafo do 208 lá atrás, já obrigava a investigação imediata. Essa lei, ela alterou o artigo 83 do Estatuto. Antes da alteração, o artigo 83 dizia o seguinte: nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Com essa mudança, o texto do 83 passou a ser o seguinte: nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar fora da comarca onde reside desacompanhada dos pais ou responsáveis, sem expressa autorização judicial. Então, essa alteração, ela é no sentido também de reduzir as possibilidades de crianças. É lógico, tem situações de exceção, quando é acompanhada por algum responsável autorizado pelos pais, ou em situações em que há comarcas contíguas. Uma comarca, ela é limítrofe com outra comarca. Então, por exemplo, a criança mora num território de uma comarca e estuda no outro território. Então, ela ultrapassa aquele limite de uma comarca para outra. Então, nesses casos, não há necessidade de uma autorização, né? Pode passar, Vera. Essa lei 13.824 de 2009 também é um outro exemplo de uma lei que altera um único artigo do Estatuto, né? Ela alterou o artigo 132 do Estatuto, que trata da recondução do conselheiro tutelar. Então, antes, era permitida uma recondução mediante um novo processo de escolha. Com essa alteração, o texto passou a permitir recondução por novos processos de escolha. Então, não há, nesse caso, agora, com essa alteração da Lei 13.824, não há limite de recondução. Não é uma recondução do conselheiro tutelar automática, ele tem que passar por um novo processo de escolha, mas não há limite para ele poder participar desses processos de escolha. Pode passar, Vera. Essa Lei 13.840, de 2019, desculpe. Oi, Pedro, Cláudia. a Ana Bárbara está perguntando o que é a recondução. Ela escreveu aí no chat. Tá. Vou explicar então, Ana. Lá atrás, uma das primeiras alterações feitas no Estatuto foi justamente por isso. Porque lá atrás se dizia o seguinte no Estatuto, que no município haverá eleições dos conselhos tutelares. E lá atrás, quem fiscalizava a eleição do conselho tutelar, quem era responsável, era o juiz eleitoral. Então, teve uma alteração no Estatuto para tirar o termo eleição e juiz eleitoral, porque o município não tem atribuição constitucional para legislar sobre processo eleitoral. Então, substituiu o termo eleição por processo de escolha. Então, o processo de escolha, cada município, agora é uma eleição unificada, né? Então, cada município se organiza para escolher os 5 conselheiros para cada conselho. Cada conselho tutelar tem 5 conselheiros tutelares. Então, eu imagino que aqui, do grupo aqui, todos devem ter participado de algum processo de escolha, né?
de escolher 5 conselheiros para o município. Então, o processo de escolha ela tem esse sentido, de escolha dos novos conselheiros tutelares. Não sei se eu consegui explicar bem aí para a Ana. Se não conseguir, ela pode escrever de novo aí no chat, que a gente tenta explicar de uma outra maneira. Pode passar. Então, a Lei 13.840, ela é uma lei que trata também, ela é uma lei que trata da política sobre drogas, né? Já existia uma lei que tratava da política sobre drogas. Essa nova lei fez alterações na lei de 2006 sobre a política de drogas. Então, é uma lei que vai tratar de outros assuntos, mas ela também acresceu ao Estatuto, né? Ela incluiu um novo artigo no Estatuto. O artigo é o 53A. Então, você tem o artigo 53 e, em seguida, você tem o 53A. O que diz o 53A? Ele diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então, essa lei também dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, mas ela alterou esse artigo no Estatuto, trazendo uma atribuição para as instituições públicas e também para a sociedade civil de instituir campanhas de prevenção de uso de drogas. Pode passar, Vera. Próxima lei é a Lei 13.845, de 2019. Essa lei, ela trata de garantir vagas no mesmo estabelecimento de ensino básico, para irmãos que frequentam o mesmo ciclo. Então, o que ela diz? Ela alterou o inciso 5 do artigo 5º do Estatuto. Antes era assim: o acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência. Com a alteração, o texto do inciso 5º passou a ser redigido da seguinte maneira: acesso à escola pública e gratuita próximo à sua residência, garantindo vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino de educação básica, né? Além da garantia do acesso ao ensino gratuito e próximo da sua residência, a lei, então, ela deu uma qualificada aí nesse inciso, né? Inclusive para facilitar, o acesso das crianças no mesmo ciclo, facilita a própria família, né? E poder levar as crianças e irmãos no mesmo ciclo para a mesma escola, etc. Além de outros benefícios do convívio dos irmãos na mesma escola, né? Próximo, Vera. Pedro, Oi, em Cláudia. relação à legislação anterior, a Regiane, que ela está aqui tentando clarear um pouco mais o que você explicou a respeito da autorização de viagem. Uhum. Aí ela está dizendo que, referente à alteração do artigo 83 do ECA, autorização de viagem, atualmente pode ser feita a autorização para adolescentes de 12 a 16 anos, com reconhecimento de firma em cartório, não sendo necessária a judicial. Está correto? Está correto. Está correto. Agora eu queria acrescentar, porque eu já tinha lido no chat a pergunta, que o artigo ele não trata de autorização de viagem, ele trata de deslocamento de crianças e adolescentes. Ele é mais amplo do que isso. Então, ele diz quem pode se deslocar e a forma, né? Ele tem a regra, ele diz crianças e adolescentes menores de 16 anos não podem se deslocar, essa é a regra.
E tem umas exceções, que é se for comarca contínua, se for acompanhado de pais, tem algumas exceções. E, em relação a esse documento que ela trata, a autorização da viagem, isso é muito também específico de cada vara da infância. Então, para a gente não responder assim, em todo o território nacional, a minha sugestão é que faça uma consulta na vara da infância. A lei trata do deslocamento. Agora, qual o documento necessário para suprir essa necessidade, no caso de necessidade da criança se deslocar e do adolescente menor de 16 anos desacompanhado, aí cabe uma consulta na vara da infância específica de cada estado. Tá bom? Tomar café. Parou nesse artigo aqui, Pedro? Nesse slide? Meu microfone estava fechado, desculpe. Gostaria que fosse abordado um pouco sobre a alteração que teve no ECA em relação ao uso de substância psicoativa por parte dos genitores. Então, podia aguardar essa pergunta, Cleise? E aí, no final da exposição, a gente retoma. É isso que eu ia falar. Eu vou pedir para vocês podem ir botando as perguntas no chat, que eu estou anotando, e aí, no final, a gente vai retomar todas as perguntas, tá bom? Isso. Bem, aqui a Lei 14. Lei 14.154, de 2021, ela alterou o artigo 10 do Estatuto. Ela incluiu 3 parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, incluiu 4 parágrafos, do primeiro ao 4º. É uma lei que ela visa aperfeiçoar o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, ela incluiu lá um rol de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho, o que não significa que mais adiante, com o avanço da ciência, possa incluir outras doenças a serem rastreadas com o teste do pezinho. Então, a gente sabe que o teste pezinho é um teste fundamental, muito importante. Ele é um teste que prevê uma série de doenças das crianças, né? Então, isso facilita, inclusive, o início do tratamento de determinadas doenças, já detectadas de forma precoce. Eu queria também dar um exemplo aqui em relação a essa lei, como acontece em muitas outras. É muito importante que vocês, ao verem uma alteração, possam ir ao final da lei, porque no final ela vai dizer se aquela lei entra em vigor na data da sua publicação ou se aquela lei entra em vigor, que é o caso dessa lei, ela foi aprovada, publicada no Diário Oficial em 27 de maio de 2021, mas no final da lei diz que a lei entrará em vigor 365 dias da sua publicação. Então, significa, isso é um lapso temporal, é um prazo que o legislador dá para as instituições, nesse caso especificamente, as instituições na área da saúde, possam se organizar, se adequar para colocar em prática aquilo que está sendo alterado na legislação, né? Então, essa lei ela é muito importante e visa aperfeiçoar aí o rastreamento dessas doenças listadas. Pode passar. Lei 14.340 de 2022. Essa é uma lei específica para alterar a legislação, a Lei 12.318 de 2010, que trata da alienação parental. Essa lei nova, ela alterou a lei de alienação parental, mas ela também fez alterações no estatuto. Ela alterou, ela acresceu os parágrafos 3º
e 4º do artigo 157 do Estatuto. Esses parágrafos dizem o seguinte: a concessão da liminar será preferencialmente precedida de entrevista da criança e do adolescente perante equipe multidisciplinar e de oitiva da outra parte, nos termos da Lei 13.431. Então, vocês já ouviram falar de alienação parental, né? Que por uma das partes, um dos pais, de alguma maneira, traz informações para a criança em relação à outra parte, informações negativas, né? Uma alienação. Então, o cuidado aqui do legislador é que, antes de determinar uma concessão de uma liminar, por exemplo, liminar para que uma criança saia da guarda do pai e fique sob a guarda da mãe, ou, ao contrário, saia da guarda da mãe e vá para a guarda do pai, há uma disputa aí entre os adultos em relação à guarda da criança ou do adolescente, que essa criança ou adolescente possa ser ouvida por uma equipe especializada e que a outra parte também tenha o direito de ser ouvida. Então, é uma cautela que que é incluída aí nesse parágrafo 3º em relação à decisão judicial. No parágrafo 4º dessa lei, ela diz o seguinte: se houver indícios de ato de violação de direitos de criança e adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes. Então, ao fazer a audiência, o juiz ou a equipe interprofissional, ela consegue perceber algum outro tipo de violação, ela, então, comunica ao juiz, e o juiz ele determina que aquelas peças daquele depoimento, aqueles documentos sejam encaminhados ao Ministério Público para tomar as medidas necessárias para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Tem mais um? Essa é a última alteração no Estatuto, a mais recente, a Lei 14.344, de 2022, conhecida como Lei Henri Borel. É um caso que foi amplamente divulgado pela mídia, né? Essa lei ela cria o mecanismo de prevenção da violência doméstica e familiar. Ela traz mudanças importantes, tanto no Estatuto, mas também no Código Penal. No Código Penal, essa lei ela altera, considerando o homicídio contra menor de 14 anos como um tipo qualificado, então com uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, e aumentado de 1/3 se a vítima é pessoa deficiente ou tem doença que implique o aumento da sua vulnerabilidade. Então, há uma mudança de agravamento da pena, da sanção penal pelo Código Penal, mas ela traz alterações também no Estatuto da Criança e Adolescente. Ela prevê o tratamento especializado à vítima, ela inclui campanhas, capacitações, educação não violenta. Então, são formas de qualificar e melhorar a política pública através de campanhas de educação com formas de resolução de conflito, né? Ela também ampliou o rol das atribuições dos conselhos tutelares, ela incluiu novos incisos no artigo 136, no sentido da atenção mais qualificada do conselheiro tutelar em relação à violência contra a criança, da representação ao Ministério Público e ao Judiciário, além do papel também pedagógico que o Conselho Tutelar tem, né, de colaborar com as campanhas de divulgação sobre os direitos de criança e adolescente. Então, essa lei criou mecanismos de comunicação e prevenção,
tem um aspecto também bem interessante, que ela, inspirada na Lei Maria da Penha, ela traz para a lei Henri Borel medidas protetivas, então é possível, com essa nova lei também, aplicar medidas protetivas para as crianças vítimas de violência. E tem um destaque na lei, que eu achei bem interessante, e ela expressa, fez uma alteração no estatuto, informando que nos crimes contra a criança e adolescente não se aplica a Lei 9.099. Que lei é essa? É a lei que institui os juizados especiais criminais, em que há a possibilidade de transacionar em relação entre as partes envolvidas no conflito, transacionar, inclusive, com a aplicação de multa, de cestas básicas, etc. Então, essa lei 9.099 não se aplica nos casos de violência contra criança e adolescente. Eu acho que eu paro por aqui, o último slide, e a gente retoma aí a nossa conversa com vocês a partir do que foi perguntado no chat. Então, obrigada, Pedro. Eu acho que você podia começar explicando, assim, o que é transacionar. Talvez algumas pessoas não saibam o que é transacionar. E, na sequência, eu vou ler as 2 perguntas para você. Tá, tem uma pessoa que perguntou aqui se teremos acesso à gravação, né? Foi dito no início que sim, o nosso encontro aqui depois vai ser disponibilizado no canal do YouTube do SEDECA. Transação penal, no direito penal, na ação penal, quem é o dono da bola, entre aspas, é o promotor de justiça. Então, numa situação de conflito, a Lei 9.099 ela foi criada para dar atenção aos crimes de pequeno potencial, né? Então, uma lesão corporal leve, outros crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, quando isso chega até, né, a vítima vai até a delegacia, faz a ocorrência policial e assina a representação e vai para o juizado especial criminal. Então, os procedimentos iniciais é que o Ministério Público ele vai propor uma transação penal. O que é isso? Ele vai substituir a pena, a sanção, por uma outra forma de responsabilização do suposto autor. Então, ele vai dizer, olha, a gente pode suspender ou encerrar esse processo, se você concordar, aí é uma transação, é um acordo, que só pode ser feito entre o promotor de justiça e aquele que está na condição ali de ser o autor da lesão. Então, ele vai propor a transação penal, ele vai propor, em vez de prosseguir aqui, a gente suspende e você paga cestas básicas para uma instituição ou medicação, ou paga uma multa que vai ser revertida para uma instituição que atende crianças, idosos, etc. Então, isso é o que se chama transação penal. E isso é o que isso não mesmo, é possível. Vera. A Vera já foi mediadora nos juizados, ela pode explicar melhor aí. E é isso que isso não mesmo. pode, né, acontecer nessa mudança que foi proposta, né? Não pode. É considerado crime hediondo e aí não cabe nada relacionado ao juizado especial. O juizado especial são crimes de pequeno potencial ofensivo. Então, não cabe nenhum tipo de apreciação pelo juizado especial criminal. É isso. Até a Lei Maria da Penha também trouxe avanços nesse aspecto, porque, por exemplo, antigamente, antes da Lei Maria da Penha, na Lei 9.099, uma mulher sofria uma agressão e ela ia na delegacia, fazia a ocorrência e depois ia até lá por pressão do marido ou de outras pessoas, familiares e tal, e retirava, entre aspas, a ocorrência. Então, com a Lei Maria da Penha, ela tem que ir na audiência perante o juiz para dizer ao juiz, olha, não quero mais prosseguir com esse processo, porque antes disso era até um deboche, né? As pessoas cometiam crime e aí pagavam uma cesta básica e estava resolvido.
O Leonel está contribuindo aí, né? Então, tem alguns procedimentos na Lei 9.099. Tem a composição civil, né, que é a tentativa de acordo antes mesmo da manifestação do Ministério Público. Aí depois, se não tiver nenhum acordo nessa composição, aí sim passa para a transação penal. E se não tiver também, se a parte não aceitar a transação penal, aí sim vai para julgamento. Então, tem um procedimento aí, um rito que é seguido na Lei 9.099. E é super importante isso que o Pedro traz da Lei Maria da Penha, para a gente tirar do imaginário, né, que as pessoas têm, que depois eu vou lá e pago uma cesta básica. Não existe mais essa possibilidade, né? A transação penal é de forma diferenciada agora. A tentativa Obrigado, é para que as pessoas não cometam o crime, né? Na alegação que não vai dar em nada ou que vai pagar só uma cesta básica. A gente vê no fundo também que a lei por si só não muda a realidade, né? Porque a gente está em um nível altíssimo de violência contra as mulheres, de feminicídio, cada semana uma tragédia. Então, a lei por si só não basta, né? Por isso que em várias leis aqui que foram apresentadas, elas vêm acompanhadas, devem ser incorporadas com políticas públicas de prevenção, de divulgação, canais de denúncia como existem, né? Equipar as estruturas das instituições que fazem esse atendimento. Então, isso requer também um outro movimento de garantia de orçamento público para essas políticas, né? Tem duas perguntas aqui da equipe Família Acolhedora. A primeira gostaria que fosse abordada um pouco sobre a alteração que teve no Estatuto em relação ao uso de substâncias psicoativas por parte dos genitores. Então, tem duas perguntas que são que dá para a gente responder juntos, né? Tem essa então deixa eu fazer a segunda. Psicoativa, tem a segunda também. Deixa eu fazer a segunda. Muito nos é perguntado em audiência sobre a conduta da negligência que gera o acolhimento, porque apenas a negligência por si só não é motivo. Você podia fazer uma reflexão sobre isso? As duas perguntas são da equipe Família Acolhedora. Família Acolhedora da onde? Curiosidade. Não fala, de Foz do porque Iguaçu? só tá AFA. Eu não sei. A AFA é de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, né? Do Foz do Iguaçu. Um abraço aí para a Dina, de Foz do Iguaçu, o pessoal lá de Itaipu, né? Sempre tão atencioso e presente nessa discussão da infância, né? Eu fui fazer uma busca aqui nos estatutos antigos, peguei um monte de estatuto aqui para poder achar qual era o artigo que falava dessa coisa de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Eu achei, mas já teve uma alteração. Era o 19, antes da mudança, em 2016. Então, a gente já tem uma mudança em relação a isso, na 13.257, que é a Lei da Primeira Infância, e que mudou o texto. Então, o anterior falava que a criança e o adolescente tinha que ser cuidado, criado no seio da sua família, em ambiente livre da presença de dependentes de substâncias entorpecentes. O texto não é mais esse, agora é em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, teve uma mudança importante em relação a isso, não se fala mais especificamente das pessoas que são dependentes ou fazem uso inadequado de substâncias entorpecentes. Então, a primeira resposta é essa, não tem mais isso no texto da lei, ele foi mudado em 2016. E a segunda pergunta, em relação à negligência. Complementar aqui, Vera, rapidinho. Complementar essa resposta em relação à dependência dos pais, vejam, com o Estatuto, ele traz alguns mecanismos importantes de proteção, por exemplo, como o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ao atender a criança, ele também atende a família. E, ao atender a família, se há se detecta alguma situação em relação ao uso de drogas pelos pais, o Conselho Tutelar também pode aplicar medidas aos pais ou responsáveis. E uma das medidas previstas no artigo 129, inciso 2,
é a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras e toxicômanos. Então, essa previsão do artigo 129.2 também para aplicação de medidas voltadas para os pais ou responsáveis em relação ao uso de drogas. Obrigada, Pedro. Excelente. E em relação à fala da negligência, né, da família, a família acolhedora, o artigo 23 ele não fala em negligência. O artigo 23 fala que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivos suficientes para a perda ou suspensão do poder familiar. A negligência é uma das formas de maus tratos relacionados à criança e adolescente. Então, eu fiquei em dúvida se a pessoa queria perguntar sobre falta ou carência de recursos materiais, ou se realmente era negligência. Se for realmente negligência, a negligência é um dos motivos que podem, sim, levar a criança a um acolhimento, uma separação da família, até que essa família passe por medidas e seja seja promovida e que possa receber novamente essa criança e esse adolescente. Né? A negligência ela precisa ser verificada, porque existem vários tipos de negligência. Eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos e somos negligentes, né? A gente tem até aquele exemplo de dar miojo todo dia para a criança, porque é uma forma de negligência alimentar. Enfim, então, não é um motivo que pode levar ao afastamento, mas ela deve ser trabalhada, cuidada, aplicada medidas para os responsáveis, um acompanhamento dessa família, para que esse quadro possa se reverter e a criança fique no seio de sua família, que é o lugar que ela deve ficar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o trabalho é muito importante, tanto do Família Acolhedora, quanto da equipe da Vara da Infância e Juventude, e todos os outros serviços relacionados aí à criança ou adolescente nessa condição de afastado da sua casa, da sua residência, do ambiente familiar. Tem uma terceira pergunta, do pessoal do CREAS, se tem como conseguir a publicação física do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, depende de onde que eles são, né? Porque a gente não teve uma impressão muito grande, mas assim, se é aqui do Rio de Janeiro, a gente pode verificar. De qualquer forma, no site do SEDECA tem um local para você solicitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente, então, convida vocês a conhecerem o site do SEDECA, rj.org.br, e mandar uma mensagem lá para a gente em relação ao Estatuto. Agora, eu queria estar certo em relação à impressão física, mas eu só queria reforçar esse tema da negligência, porque ela é um limítrofe aí muito, muito importante a ser observado. Não é a questão da pobreza, né? Às vezes uma família, a gente atendeu várias famílias, às vezes você tinha uma situação em que as famílias elas não tinham informações de como cuidar bem dos filhos ou adequadamente dentro de um padrão estabelecido nas normas gerais. Então, há de se ter muito cuidado, né? Também a pergunta foi dirigida principalmente, perguntado em audiência sobre a conduta da negligência que gera o acolhimento, porque negligência por si só não é motivo. Então, às vezes, muitas crianças são acolhidas institucionalmente e não é por negligência, às vezes é por uma situação de pobreza extrema. A família não tem condições de cuidar dos seus filhos e, na realidade, o que deveria ser feito antes de lançar mão do acolhimento institucional a promoção daquela família, para que ela tenha condições de cuidar dos seus filhos, né? Então, esse é um tema muito... Eu só quis destacar que a negligência é uma forma de maus tratos. Eu só quis destacar isso, mas é lógico que você precisa entender o contexto familiar para saber se é uma negligência, como a gente diz, né, uma negligência ocasionada por
Mas eu não tem estou te condições e questionando, não, Vera. Eu só Não, estou complementando. eu só estou esclarecendo que falta de recursos, nem uma família que tem falta de recursos, ela não é uma família negligente. Ela pode ter falta de recursos, mas ela buscar de todas as formas para que a negligência não pare naquele ambiente. Então, são coisas diferentes. Elas podem estar vinculadas? Podem estar vinculadas, mas o que a lei diz é que a falta de recursos ela não pode gerar suspensão nem a destituição de poder familiar. Esse E artigo 20... Desculpe. É lógico que cabe aos profissionais que atendem deixar bem claro isso, principalmente nos relatórios, né? Porque os juízes eles decidem a partir dos relatórios que a gente fornece nos autos processuais. Então, é super importante o posicionamento das equipes em relação à falta de recursos, negligência, violência física, violência psicológica. Então, isso muito bem delimitado. Só um instante, Pedro. E mesmo assim, né, Vera, pelo que você está falando, a família pode, diante do contexto socioeconômico que a gente vive hoje, a família pode fazer todo esse esforço e mesmo assim não conseguir. Né? A gente tem situações muito graves ainda aqui na capital mesmo da cidade do Rio de Janeiro, a gente tem situações assim ainda, que a gente tem percebido. A Regiane, ela fez aqui uma reflexão, né, dizendo que é muito importante essa reflexão, pois a negligência não pode ser confundida com a pobreza e culpabilizar somente a família pobre. Pedro. Era só reforçar que esse artigo 23, ele é muito importante ser observado, porque ele traz de forma categórica, ele também foi alterado algumas vezes, né? Ele foi alterado pela Lei 2010, depois pela Lei 12.692 e finalmente pela Lei 13.297. Ele é expresso porque ele quer diferenciar da legislação anterior. Na legislação anterior, no Código de Menores, se separavam os irmãos, retiravam crianças das famílias em razão simplesmente da pobreza. E aí colocavam um encargo na família de que era uma família incompetente para cuidar de seus filhos. Então, retiravam-se irmãos, separavam desde criancinha, cada um ia para uma instituição e depois de muitos anos tinha oportunidade de se encontrar. Aos 18 anos, eles eram compulsoriamente retirados das instituições, basicamente em relação à pobreza, como se tudo estivesse funcionando muito bem, menos aquela família pobre. Então, aquela família era incompetente e retirava as crianças da família. O artigo do Estatuto ele sofreu alterações, inclusive para ampliar, porque não é só uma questão relacionada à política de assistência social. Por isso que o artigo 23 ele traz uma amplitude em relação a programas oficiais de proteção, apoio e promoção, né? E o 23, nos parágrafos, também trouxe alterações, por exemplo, da perda do poder familiar, não é, por exemplo, em caso de condenação criminal de um dos pais. Isso não é motivo para perda do poder familiar. Aí traz uma exceção se um dos pais foi condenado em razão da violência contra do marido contra a esposa ou do marido contra os seus descendentes, contra os filhos. Aí é possível ter a decretação da perda do poder familiar. Então, você vê que na legislação, de uma maneira geral, no estatuto que a gente está tratando, o fortalecimento, a centralidade é na criança e adolescente, mas também a centralidade é no fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O Leonel coloca aqui para a gente que, em sua maioria das vezes, a negligência é uma omissão dos pais. Cabe aos profissionais avaliarem cada caso individualmente. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né, da necessidade da avaliação de cada caso, né? A gente costuma dizer que cada caso é um caso. E nesse contexto atual,
a gente tem situações bastante complicadas de acesso da família aos serviços e tem se constatado aí situações muito graves, apesar do intuito, né, do esforço da família de garantir os direitos fundamentais dos filhos. Então, realmente vale aí uma avaliação mais profunda de cada caso pelas equipes, né, do CREAS, Conselho Tutelar, enfim, dos serviços como um todo. Por isso que o sistema de garantias de direitos, é composto de vários atores, tem que estar atento a todos os tipos de negligência. A gente está tratando aqui da negligência da família, mas existe também a negligência do Estado, por exemplo, em não oferecer os serviços de políticas públicas adequadas às crianças e adolescentes. E o Estatuto também prevê isso. Lá no 208, traz um rol de direitos fundamentais que devem ser garantidos, e, se não forem garantidos, devem ser comunicados às instituições responsáveis para fazer valer esses direitos, porque senão não tem sentido, né? E uma das instituições responsáveis em aplicar medidas em relação à negligência do poder público em oferecer os serviços, creche, saúde, educação, etc., é o Ministério Público. Então, o Ministério Público tem um papel dentro desse sistema de garantias muito importante para a garantia desses direitos. Então, tem uma publicação do SEDECA que se inspirou, inclusive, numa amiga nossa, advogada, que faleceu, que se chamava Eliana Taide. O nome da publicação é Somos Todos infratores. Exatamente, somos todos infratores, Estado, família, etc. Porque cada um tem um papel fundamental na garantia desses direitos, né? Então, se um desses eixos aí, ou responsáveis, não cumpre a sua tarefa, a sua obrigação, isso influencia em todo o funcionamento do sistema de garantias. Acho importante reforçar a questão, a gente tem aqui parceiros, né, do CREAS, do Conselho Tutelar, de vários lugares, né, do país, família acolhedora, enfim, a importância da construção do fluxo de atendimento, né, que é colocada aí pelo próprio Estatuto, a importância da gente ter esse fluxo, de uma forma que cada ator do sistema de garantia de direitos, né, pactuado ali naquele território, saiba exatamente o que fazer, como fazer para proceder ao atendimento, para a escuta da criança, para quem que vai encaminhar, e que fique acordado esse fluxo, porque dessa forma a gente garante uma maior celeridade na proteção integral dessa criança e desse adolescente, né? E também evita a revitimização, que é um dos objetivos também do Estatuto, né? Garantir, agir de forma preventiva e não revitimizar. Não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta. Cláudia, Vera e Pedro, fazer alguma colocação ainda? Acho que agora a gente passa para a Cláudia, né? Para as considerações, os agradecimentos. Sim, pessoal, muito obrigada assim, pelas colocações. Pessoal, né, assim, à medida que vocês trazem essas questões, né, que aparentemente são pontuais, né, assim, as legislações, mas como elas estão integradas, assim, eu fico muito admirada, né, mas refletindo o quanto esses espaços são importantes, né? À medida que vocês falavam assim, nesse ponto aqui da negligência. Os órgãos. Ó, é o mal. Deixa eu fechar aqui. Vera, vamos abrir as câmeras para fazer um registro. Sim, vamos já finalizando, mas eu lembrei de um importante projeto que eu pude ter conhecido também lá do município de Foz do Iguaçu, que era a Escola de Paz, né? Já tem algum tempo que eu não ando por lá e eu acho que era, a Euni me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que era um projeto da onde eu li? Espera aí, Do Aldeias. Aldeias, isso. E quando, assim, eu achei o nome interessante, mas depois, quando eu pude ter conhecido a proposta, né, assim, eu vi a fala do Pedro, assim, o quanto que é importante, porque
Assim, a gente, obviamente que negligência é algo sério, né? Mas se a gente pensar que é atravessado também por questão cultural, né, daquela família, além da questão, né, da socioeconômica, mas eu acho que os CRAs fazem também, e os CREAs também, importante papel nesse acompanhamento, mas ainda tem muito que avançar, né, certamente. Bom, eu acho que foi um momento extremamente rico, já tem gente Tem aqui... uma última pergunta aqui, Cláudia. Sim, pode falar. O que o Estado hoje faz para o adolescente que faz 18 anos? Ele é preparado para a sua saída da instituição? Eu não consegui identificar o nome porque está com umas siglas, é FC7 alguma coisa. Está perguntando sobre o papel do Estado. Faz parte do trabalho do serviço de acolhimento, trabalhar a autonomia do adolescente quando ele está prestes a completar a maioridade, e ele não teve a possibilidade de ter uma família substituta, ou seja, ir para uma adoção. Então, faz parte do serviço de acolhimento trabalhar essa autonomia para que o adolescente consiga, né, enfim, encarar aí suas responsabilidades pós 18 anos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma lei estadual que garante o adolescente a saída, essa transição do acolhimento institucional ou familiar para uma vida independente, assegurando alguns recursos necessários, aluguel social, um acompanhamento desse adolescente. Então, a gente tem uma lei estadual aqui que garante isso, no estado do Rio de Janeiro. Agora, para além dessa lei, faz parte do serviço de acolhimento trabalhar, serviço tanto do acolhimento institucional e familiar, trabalhar e preparar esse jovem para sua autonomia. A gente recebe alguns adolescentes no programa de proteção, a crianças e adolescentes ameaçados de morte, que vêm de serviços de acolhimento. E a gente sabe a dificuldade de trabalhar para que ele tenha uma vida com moradia independente. A gente precisa ensinar a fazer compras, porque ele não sabe entrar no supermercado e fazer compras. A gente precisa ensinar a cozinhar, fazer um cardápio, uma alimentação saudável, um acompanhamento financeiro, enfim, é muito trabalho. Esse trabalho que a equipe do PPCAM faz é um trabalho que pode ser feito também pelas equipes dos serviços de acolhimento. Então, acredito que a própria política de acolhimento deve ter alguma orientação em relação a isso. Aí a Cláudia pode responder melhor do que eu até em relação a isso. A pergunta foi do Rômulo, ele se identificou aqui depois. Antônia fala, o município de Cascavel trabalha para possibilitar essa autonomia e garante a permanência até os 21 anos em acolhimento familiar, se precisar. Então, Cascavel está de parabéns. Sim, é uma equipe muito bacana lá da Secretaria de Assistência de Cascavel. Pessoal, assim, que bom que a gente pôde ter propiciado esse momento aqui, né? Assim, vocês sinalizam para a gente que, né, a gente acertou, o Furnas está de parabéns de incentivar essas iniciativas. E eu coloquei aqui no chat, vou pedir para a Cleice, de repente, repetir aí o link da presença, porque eu também coloquei lá o link para vocês fazerem o download dos slides. E daqui a algum tempo, né, o SEDECA vai subir lá no canal deles no YouTube essa apresentação, e também, né, a gente vai colocar lá na descrição o link para vocês fazerem também o download dos slides. Bom, eu agradeço, né? Vamos abrir aqui as câmeras, eu preparei aqui para a gente fazer